Atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, mais uma vez recebendo o nosso João Batista na noite de hoje, e como sempre vai ser uma palestra maravilhosa. A gente já sabe que vai ser uma palestra maravilhosa. Vamos nos concentrar agora, fechar os nossos olhos, vibrar positivamente, nos concentrar para pedir assistência dos nossos mentores, os assistentes espirituais. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, a assistência espiritual necessária para que inspire o nosso palestrante e que ele passe a melhor mensagem possível para que as pessoas aproveitem essa mensagem e possam levar como ensinamento para casa, para os seus lares, e espalhem isso e tomem isso como conduta diária. Que assim seja. João Batista. Boa noite, pessoal. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Começo de ano, né? Primeira palestra do ano. Aí tem aquelas coisas que a gente só faz quando começa o ano novo, né? As promessas de ano novo. Aquelas coisas que a gente quer mudar e aí a gente começa a se prometer que vai mudar. A gente luta para se prometer que vai mudar. E aí eu quis trazer um pouco desse trabalho de hoje com base nisso aí. E eu chamo esse trabalho de hoje de Renovando Atitudes. Renovando Atitudes é um livro que foi escrito pelo Espírito Hamed. É muito bom esse livro. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque é muito bom. Vale totalmente a pena. Mas nosso trabalho hoje ele não vai ser inspirado somente no Renovando Atitudes. Eu vou tentar falar um pouco e mostrar por que se esforçando para vencer os nossos problemas, as nossas limitações, muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes a gente se vê limitado por algo dentro da gente que simplesmente impede que a gente mude ou que a gente se transforme. Esse papelzinho que Márcia entregou aí para vocês, eu vou usar ele daqui a pouco para explicar o motivo fisiológico, científico de por que isso acontece. Para o pessoal que está no Face, que está assistindo a gente, vocês não vão ter papelzinho, gente. Mas quem quiser, manda uma mensagem para mim que eu mando a imagem para vocês depois, tá? Fica aí anotado, manda uma mensagem aí no comentário que eu mando a imagem depois para vocês poderem entender melhor o que a gente vai falar aqui hoje. E eu gosto muito, gente, de trazer palestras aqui para a gente e trazer assuntos que fazem a gente pensar. Porque eu acho que se o Espiritismo não fizer a gente pensar, ele não tem motivo de ser, ele não tem razão de ser. Se o Espiritismo não fizer a gente fazer uma avaliação de nós mesmos, ele não tem motivo para ser. Porque o Espiritismo nasceu de um rapaz chamado Kardec, um cidadão chamado Kardec, que fez o quê? Pensou. Ele simplesmente saiu da caixa em 1850, 1856, 57 e pensou o que estava acontecendo e criou toda uma doutrina, todo um corpo de doutrina, trouxe informações que ainda hoje a gente busca orientação nesse processo e é uma informação atualíssima, onde ainda hoje nós podemos usar exatamente as informações que Kardec trouxe. E se a gente não puder pensar, a gente não desperta. Se a gente não pensar, se a gente não se avaliar, se a gente não se analisar, a gente não se liberta. Porque somente através do pensamento, da avaliação, da busca da verdade, como dizia Jesus, a gente vai se libertar. Porque é a verdade que liberta. Mas qual é a verdade, João? É a sua verdade? É a verdade do Espiritismo? É a verdade de cada um de nós? A verdade universal, que é o amor. Renovar atitudes é uma coisa simples de se dizer, mas difícil de se fazer. Renovar a gente sabe o que é. Renovar é fazer de novo, fazer mais uma vez, fazer novamente, tornar aquilo que era velho uma coisa nova. Mas a atitude é uma coisa mais complicada. Atitude, segundo o dicionário, é um comportamento ditado por uma posição interior. É uma conduta
ditada por uma posição interior. E aí, se é interior, ela está dentro de mim, não está fora, não está na minha consciência, está naquilo que é dentro de mim, no meu subconsciente, lá dentro. Porque existe uma diferença entre o que é interior de pensamento e o que é interior de emoção. Qualquer um de nós pode se renovar em pensamentos, porque a renovação em pensamentos ela é muito saudável, ela é muito tranquila, muito ponderada, muito sensata. Aquilo que nós fazemos pensando, normalmente nós fazemos de uma forma boa, a melhor forma para a gente, e dificilmente a gente se arrepende, porque nós paramos e pensamos em fazer aquilo ali. Quer ver um exemplo bem simples? A gente está para adquirir uma dívida, um débito, um empréstimo, um parcelamento no cartão, uma moto que a gente vai comprar parcelado, um carro que a gente vai comprar parcelado, e a gente quer muito comprar aquilo ali. Mas se a gente pensa, se a gente para se avaliar, e a gente percebe que uma prestação de R$600 não cabe no meu orçamento, porque eu só tenho R$400 livre por mês. Então eu não vou fazer isso, eu tenho que aguardar um pouco mais, ou negociar um pouco mais, ou esticar mais o prazo, para que se adeque aquela prestação que eu quero para os R$400 que eu tenho por mês. Isso é uma decisão pensada. Mas aí no sábado de manhã eu saio, vou nas concessionárias, olho ali o carro ou a moto que eu queria, o cara vem o vendedor vem, me mostra tudo, me dá uma volta, me bota dentro do carro, eu sinto o volante, ligo o carro, ligo a chave, dou uma volta, faço o test drive, e o cara fez: amigão, são só 60 parcelas de R$700, eu quero, onde é que eu assino? Essa decisão foi emocional, e normalmente as decisões emocionais a gente se arrepende. Porque quando a emoção flui, o pensamento diminui e a gente faz, normalmente, besteira. Quer ver uma coisa que aqui ninguém nunca fez isso que eu vou dizer? Até porque aqui eu acho que ninguém gosta nem de sexo. É difícil a gente falar de sexo na casa espírita, mas eu falo na boa, tá? Quem quiser me botar para fora depois me dê um chute. O que é que acontece? Você está com a namorada ou com o namorado, você tem 16 anos. Um beijinho, um abraço, um cheirinho, tal, o negócio começa a esquentar, a emoção flui e você termina praticando sexo com sua namorada ou com seu namorado. Só que quando passa, quando termina, quando está todo mundo ali no êxtase do gozo, o que é que acontece? Eita, esquecemos a camisinha. E aí depois de 9 meses, vem o resultado da emoção. Porque a emoção, ela é cega. A emoção, ela é descontrolada. É por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vem dizer que as nossas paixões, as nossas emoções são como cavalos, que a gente precisa colocar rédeas. E se a gente não coloca rédeas, a gente vai ser atropelado por esses cavalos. Quer ver uma coisa? Muitas vezes você chega em casa com seu esposo ou com a sua esposa, com um familiar, com um amigo, e você quer conversar com aquela pessoa, mas você quer botar uma mágoa que você tem em pratos limpos. E você diz: eu vou conversar com fulano, eu vou conversar, vou falar bem. E até que você começa bem. Você começa falando com um pensamento, começa argumentando, começa trabalhando aquele argumento bem com aquela pessoa, discutindo de uma forma educada, racional. Mas daqui a pouco você começa a sentir aquela raiva, você começa a sentir aquela emoção fervilhando lá dentro, você começa a perceber que a pessoa não está nem aí porque você está dizendo, porque ela não vai mudar, e aquilo vai te dando uma raiva grande, e daqui a pouco você, solta umas 4 ou 5 verdades para aquela pessoa, e aí quando solta, para assim: que foi que eu fiz? E você já fez, porque esse processo é emocional. Mas nós, seres humanos, somos seres emocionais. Nós, seres humanos, somos pessoas movidas à emoção. Por isso que Kardec fala tanto das paixões. São elas que nos levam à frente, quando bem direcionadas, quando bem orientadas. Kardec diz de uma forma muito legal que para que a gente mude um hábito, para que a gente mude uma atitude, e renovar atitudes é exatamente isso, mudar aqueles hábitos que eu tenho dentro de mim, que estão arraigados dentro de mim desde sempre, e que eu posso mudar desejando e trabalhando. Kardec diz que para mudar um hábito, para mudar uma atitude, é necessário sacrifício e esforço, e que ninguém muda do dia para a noite. Kardec diz que é necessário que nós nos esforcemos muito até que aquilo venha de uma forma simples, prática e rápida.
E aí, muitas vezes, antes de eu entender o modelo da mente que eu passei para vocês aí, que é muito interessante, esse papelzinho eu uso inclusive no consultório para conversar com as pessoas, para mostrar como é que funciona a mente da gente. Antes de eu entender isso, eu não entendia por que é tão difícil a gente mudar um hábito. Por que é tão difícil eu mudar meus valores? Se eu quero mudar meus valores, por que é que eu não consigo? Se eu quero deixar de beber, por que é que eu não consigo deixar de beber? Se eu quero deixar de trair a minha esposa, por que é que eu não consigo deixar de trair a minha esposa? Se eu quero deixar de me drogar, ou se eu quero deixar de ser depressivo, por que é que eu não consigo fazer isso quando eu quero? Se eu quero. E aí, dentro desse modelo da mente, desse papelzinho que vocês estão aí, e para o pessoal que está no Facebook, como não tem o papelzinho aí para vocês mandam nos comentários aí, eu quero o papelzinho, eu quero a imagem, que eu mando depois para vocês lá no Facebook, tá? Dentro desse papelzinho, vocês vão ver que a mente da gente, ela se divide em 3 partes, consciente, subconsciente e inconsciente. E é muito interessante porque essa mente consciente, além de outras coisas que vocês vão ver aí depois, fica a nossa força de vontade. E a nossa força de vontade é aquilo que nos leva a desejar mudar as coisas, que nos leva a desejar querer. Não precisa levantar o braço não, mas eu vou perguntar a vocês, quantas promessas de ano novo fizeram na virada do ano passado, de 2017 para 2018, e quantas conseguiram cumprir? Quem conseguiu cumprir tudo, pense na cabecinha, eu consegui. E quem não conseguiu, basta só rir, que eu já vou ver pela risadinha quem não conseguiu. Então o que é que acontece? Por que é que se a gente quis fazer, por que é que a gente não conseguiu fazer? A gente empenhou a nossa força de vontade. Mas eu vou contar um segredo para vocês. A força de vontade, mesmo ela tendo o nome força, ela é fraca. Por que ela é fraca? Porque a força de vontade é explosiva. Ela dá aquele boom, aquela explosão, mas se ela não tiver nada que vá mantendo aquele ritmo, ela vai se acabando. Aí o camarada, dia 1º de janeiro, começa um regime. Dia 2 está firme no regime. Dia 3 já comeu uma lasanha. Dia 5 comeu uma feijoada. Dia 7 acabou-se o regime, foi embora, ninguém fez mais nada. No dia 1º de janeiro eu vou estudar para passar no concurso, para passar no vestibular, eu vou estudar. Dia 2 você está com a cara nos livros, passa 8 horas estudando. Dia 3, aí o amigo chega, você já sai para ir para o shopping, só estudou 4 horas. Dia 5, dia 7, você, rapaz, dá um sono estudar e você para. Porque você não consegue manter, a força de vontade é essa, você começa, mas ela termina, ela é finita. E por que ela é finita? Por que a gente não consegue querendo trabalhar? Porque tudo que nós somos, gente, o que o Espiritismo chama de perispírito, memória perispiritual, a ciência hoje chama de subconsciente, tá? E se tiver algum psicólogo aqui ou algum psicólogo nos assistindo no Facebook, não fique com raiva. Esse modelo da mente que eu estou usando não é o modelo de Freud, é o modelo da mente do Gerald Cain, é o modelo da mente da hipnoterapia. Então, porque se eu falar subconsciente para um psicólogo, ele vai querer me esganar. Ele diz que é inconsciente, é só um nome para dizer a mesma coisa. Então, no modelo da mente de Gerald Cain, no subconsciente, não é não, Vaguinho? No subconsciente é onde nós temos tudo que nos faz, tudo que nós somos. Lá dentro vocês vão poder ver aí, tem a memória de longo prazo, que é aquela memória que registra tudo o que aconteceu na minha vida, nesta existência e na outra existência, nas outras existências. Como a gente é espírita, a gente acredita em reencarnação, então eu posso dizer aqui para vocês que a gente guarda e traz todas as memórias das encarnações anteriores aí dentro do nosso subconsciente, na memória de longo prazo. Os hábitos, que são essas coisas que a gente às vezes deseja mudar e a gente não consegue. Os nossos valores, o que são valores? É interessante a gente parar para observar o que são valores. Alguém aqui, quando vê uma sandália emborcada, desemborca? Não é verdade? Por que desemborca? Ah, porque minha mãe vai morrer se ela ficar emborcada. Não é assim? A gente não aprendeu isso? Não foi quando a gente era pequenininho? A gente escutou tanto isso, gente, que isso está gravado na mente da gente como um valor. Alguém aqui não passa por baixo de escada? Quando tem uma escada, se você evita, passa baixo, rodeia. Por que a gente faz isso? Porque a gente escutou a vida toda que passar por baixo de escada dá azar. Então isso tudo são os nossos valores que ficam guardados dentro do nosso subconsciente. Da mesma forma, ficam guardadas também as coisas negativas.
Alguém aqui já conheceu ou vivenciou um processo, por exemplo, do pai ensinando o filho ou a filha, ou a mãe ensinando o filho ou a filha a escrever, por exemplo? E aí o pai quer que ele faça um A e ele só faz uma bola. Ele quer que ele faça um A, mas ele só faz uma bola. Ele esquece de botar a perninha. E aí o pai, com toda a paciência e todo o carinho do mundo, fala: menino, tu é muito burro, tu não vai aprender nunca. E aí o que é que acontece? Você diz uma vez, diz duas vezes, diz 10, diz 100. A criança cresce escutando isso, e dentro do subconsciente dela lá vai ter lá a informação: eu sou burra, eu não consigo. Gente, vocês não têm ideia de como a gente recebe no consultório pessoas com esse tipo de trauma. E com coisas piores. Eu estou falando aqui só coisa simples que acontece no dia a dia. Quando você está nesse processo, o que é que esse tipo de comportamento gera? Emoções negativas. E essas emoções negativas vão sendo reforçadas e virando padrões. E aquela criança que escutou a vida toda que era burra, que não conseguia, que não aprendia, torna-se um adulto padronizado a não ter sucesso na vida. Aí é aquele cara que estuda 15 anos para o vestibular e não passa. É aquele cara que faz 200 concursos, se esforça, estuda muito, mas quando chega lá ele trava, ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele esquece tudo. Por quê? Porque a mente subconsciente dele está preparada para isso. Porque vocês vão ver uma coisinha aí no desenho de vocês chamada IDR, intensidade, duração e repetição. Ela atravessa a capinha do fator crítico, que é o que protege a mente subconsciente. Por que ela atravessa, João? Porque ela é dita tantas vezes e repetida tantas vezes, com tanta força, com tanta ênfase, que o subconsciente aceita como verdade. E aí o que é que acontece? Você vai para um cara que vai tratar de você, e o cara chega para você e diz assim: fulano, você não é burro, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa que pode fazer tudo na sua vida. Só que quando essa informação chega, tem 2 setinhas aí mostrando a informação chegando, que ela bate no fator crítico, ela volta, ela sai. Por quê? Porque o fator crítico é como se fosse o porteiro da nossa mente. E o que é que esse porteiro faz? Chega a informação: você é inteligente. Em frações de segundos, milésimos de segundo, o porteiro vai no subconsciente e pergunta: ele é inteligente? Aí o subconsciente responde: não, ele passou a vida toda sabendo que ele era burro. Aí o fator crítico volta e a informação vai-se embora. Se o fator crítico recebe: ele é capaz. Aí o fator crítico vai lá no subconsciente e pergunta: ele é capaz? Aí o subconsciente diz: não, ele é incapaz. Aí você vai e a informação vai embora. Toda informação que não bater com o que tem guardado no nosso subconsciente, ela não entra. É por isso que Joãozinho já começou uma tuia de regime e não entra a informação de continuar o regime. Por quê? Porque no meu subconsciente está lá: Joãozinho é gordinho. Porque Joãozinho sempre foi gordinho, desde pequeno Joãozinho era gordinho. A mãe de Joãozinho dizia assim: meu filho, coma tudo e coma muito para você crescer forte e saudável. E disse isso tantas vezes que ficou na cabecinha de Joãozinho. E Joãozinho está hoje com a informação que tem que comer tudo e bastante para ser forte e saudável. Vocês estão brincando, mas isso é sério, é assim que a coisa funciona. E a informação fica guardada na nossa mente, e é por isso que é tão difícil a gente mudar os nossos hábitos. Porque dentro da nossa mente nós temos, num lugarzinho chamado subconsciente, as informações da nossa vida. E essas informações da nossa vida, quando a gente quer mudar, a gente não consegue. É o cara que passa 20 anos fumando. Aí de repente ele diz assim: não, eu quero parar de fumar. Aí a informação chega para o subconsciente diz: meu velho, tu tá aí doida, tu passasse 20 anos fumando, eu estou aqui acostumado, para mim tu é fumante, tu quer parar de fumar para quê? Não, fuma, continua que é gostoso. E aí ele continua. E por que o subconsciente faz isso, gente? Porque o subconsciente, ele é um negócio muito interessante. Não confundam o que eu vou dizer a vocês, tá? Ele é amoral, não é imoral, ele é amoral. O que é ser amoral? Para ele tanto faz se for bom ou se for ruim, se for certo ou se for errado. Se for a informação que ele tem, ele mantém. Tá certo? Então a ideia é exatamente essa. É por isso que é tão difícil a gente eliminar os hábitos nocivos que nós temos dentro de nós. Mas tem coisas muito interessantes. Por quê? Porque uma vez que esses hábitos foram criados, uma vez que eles entraram no nosso subconsciente, eles também podem ser eliminados. Eles também podem ser transformados. E eu não vou nem falar da questão da terapia aqui, eu vou falar simplesmente da questão da gente desejar e a gente trabalhar, tá certo? A gente desejar e a gente trabalhar, estou falando de terapia.
Esses padrões mentais que são amorais, que não têm consciência de que isso é certo ou que é errado, de que é bom ou que é ruim, que são atemporais. Por que são atemporais? Porque Joãozinho escutava que devia ficar fortinho e comer tudo quando era criança. Hoje Joãozinho tem 44 anos, mas ele continua com essa ideia presa dentro do subconsciente dele. Ele não lembra de que mamãe falava isso para Joãozinho quando era pequeno. Ele nem sabe que isso acontecia, mas no subconsciente dele a informação está, porque o subconsciente é atemporal. Para ele, o passado é como se fosse hoje, permanece. É por isso que quando a gente recebe um trauma, quando desperta na gente um trauma, na nossa infância, por exemplo, nós vamos crescer com esse processo traumatizante e traumático até a nossa idade adulta, até a gente tratá-lo. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vocês não sabem, não têm noção de o quanto, talvez Vaguinho atenda isso, não sei, talvez ele atenda lá no Centro de Expansão Consciencial, mas vocês não têm ideia da quantidade de pessoas, homens e mulheres, por incrível que pareça, que foram abusadas sexualmente na infância, abusadas com 5, com 6, com 7, e o que é que acontece? Elas simplesmente ocultam aquilo ali, recalcam aquela informação, e hoje elas não lembram. Elas nem sabem que foram abusadas porque elas não têm noção. Só que o que é que acontece? Aquela informação está lá, e a informação que o subconsciente tem é assim: homem ou mulher, quem for abusador, não presta. Sexo é uma coisa ruim, sexo é uma coisa suja. O relacionamento a dois é um problema, não merece confiança, a pessoa vai te machucar. E aí o que é que acontece? Cresce uma pessoa totalmente desequilibrada na questão afetiva, na questão emocional, e é uma pessoa que nunca vai ser feliz, porque ela não consegue se entregar ao seu parceiro ou à sua parceira. E aí quando você bota essa pessoa na poltrona que trabalha na terapia, você lembra, a pessoa se lembra, porque está lá no subconsciente. Quando você acessa o subconsciente da pessoa, a pessoa se lembra que aos 5 anos foi abusada por um tio, por um irmão, por um parente, por um amigo, pelo pai. Infelizmente existe isso. E aí você trabalha aquilo ali, quando a pessoa volta livre daquele processo. Por quê? Porque foi mudado aquele hábito, aquele padrão, aquela atitude. Mas a gente não precisa ir para a poltrona para poder fazer isso. A gente pode fazer isso de uma forma nossa, de uma forma prática, de uma forma não tão rápida, mas que vai nos ajudar de uma forma perfeita. Porque se foi feito através da intensidade, duração e repetição, foi criado o trauma, foi criado o problema, foi criado o hábito. Através de intensidade, duração e repetição positivas, você consegue eliminar aquele hábito, aquele trauma. É por isso que você pega uma pessoa que sofre de uma fobia absurda, ou de uma depressão absurda, ou sofre de qualquer problema traumático, sofre de vícios, por exemplo, e você traz a uma casa religiosa, e eu vou usar o exemplo do espiritismo porque nós somos espíritas, e você traz essa pessoa para uma casa religiosa, e quando essa pessoa chega naquela casa religiosa, que ela se envolve com o trabalho, que ela se envolve com as ideias, que ela se envolve com aquilo que está acontecendo ali, ela se envolve no estudo, ela se envolve no passe, ela se envolve nos trabalhos, ela se envolve na assistência, na campanha do quilo, na distribuição da sopa, e arranja tempo até de vir varrer e lavar o centro. Quando ela começa a se envolver nesse processo e ela vai permanecendo nele, a intensidade, a duração e a repetição das informações boas vão trabalhar aqueles hábitos e aqueles padrões negativos que nós temos dentro de nós. Oi? Partes terapia, exatamente. Terapia da ocupação. Terapia da ocupação, terapia prática. Agora, isso é do dia para a noite? Não. Por quê? Porque precisa que você esteja sempre trabalhando aquilo ali e sempre envolvido. Porque a força de vontade que nos leva a iniciar esse processo, ela vai se acabando. Só que ela pode, em casas como essa, por exemplo, em casas onde a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, em casas onde a gente tem a oportunidade de aprender os trabalhos, de se integrar nos trabalhos, de participar cada vez mais, a nossa força de vontade vai sendo renovada, fortalecida. Parece que está querendo arranjar soldados, né? Não é. Para a pessoa. Perfeito. A força da repetição
A força da repetição, intensidade, duração e repetição. A força da repetição faz com que a gente vá mudando os nossos hábitos, faz com que a gente vá renovando os nossos hábitos. E como é que a gente faz? Trabalha de uma forma positiva, repetindo e sempre. E aí a gente vai lentamente trabalhando. Eu vou usar Vaguinho como exemplo, que eu já vi ele dizer aqui várias vezes, que se tratou e se curou de uma depressão estando aqui, nessa casa. Ele é o exemplo vivo disso que eu estou dizendo. Ele não precisou ir para poltrona de terapeuta nenhum para poder trabalhar isso. Mas o que é que aconteceu? Ele vivenciou uma intensidade, duração e repetição, uma IDR positiva. E ele trabalhou a IDR positiva nele. Então nós podemos fazer isso. Se nós temos problemas, se nós temos defeitos, se nós temos vícios, nós temos aqueles comportamentos que nós achamos errado, na casa espírita ou em qualquer casa religiosa que seja equilibrada, que seja séria, que seja bem orientada, eu gosto muito de dizer orientada por Jesus. Quando eu falo de casa espírita, eu digo orientada por Jesus e Kardec, mas orientada por Jesus. Quando nós temos esse compromisso, essa orientação, esse engajamento, nós conseguimos transformar os nossos erros, os nossos hábitos negativos em hábitos positivos. E começa, acho que foi na última vez que eu tive aqui, eu falei sobre como a gente usar a influência para melhorar a gente mesmo. E começa exatamente nesse processo. A gente vai se auto-influenciar. Aí alguém pode até dizer, João, então eu posso fazer isso em casa? Pode. Entretanto, não é a garantia de que vai conseguir. Por quê? Quando você está em casa, quando a gente está em casa, primeiro, a gente sempre tem coisas que vão nos distrair. A gente sempre tem uma cama, um sofá, uma televisão. A gente sempre tem um vizinho ou uma vizinha. Sempre tem um churrasco do amigo. Sempre tem uma festa, sempre tem uma coisa que vai tirar o nosso foco e a gente vai quebrar a IDR. A gente vai quebrar a intensidade, duração e repetição. Quando a gente está aqui nessa casa, por exemplo, a gente tem reunião diariamente. A gente tem trabalho 4, 5, 6 vezes por semana. A gente tem uma ocupação útil diversos dias na semana. E nesse processo de estarmos ocupados de maneira útil diversos dias na semana, nós não vamos deixar quebrar a IDR positiva. E nós vamos aumentar, alimentar, fortalecer a nossa força de vontade, que é pequena, mas que quando a gente chega aqui, a gente alimenta isso aí, seja com uma palestra que alguém esteja dando, seja com um estudo, seja com um trabalho, com um passe que a gente vai receber ou vai aplicar, com um atendimento fraterno, com uma reunião para distribuir alimento, com a sopa que vai se preparar, com uma série de coisas que a gente está envolvido naquele processo, e esse envolvimento nos dá força para continuar. Eu digo muito por onde eu passo, a casa espírita, o centro espírita é a minha muleta. É onde eu consigo forças para seguir em frente. Por quê? Porque todos nós temos erros. Todos nós temos hábitos errados. Todos nós temos padrões negativos dentro de nós. E se nós nos ocuparmos positivamente, esses padrões negativos não têm como crescer. Ao contrário, nós fazemos crescer os padrões positivos. E aí o que é que acontece? Nesse processo de busca por padrões positivos ou negativos, a gente tem que lembrar que a gente nunca está só. O apóstolo Paulo, ele diz em uma de suas epístolas que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. A espiritualidade nos diz que nós temos espíritos a nos influenciar diretamente. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, está lá escrito que os espíritos nos influenciam de uma forma tal que de ordinário são eles que nos orientam, são eles que nos dirigem, são eles que nos guiam. E aí o que é que acontece? A gente começa a perceber que influência espiritual é sintonia. Influência espiritual é sintonia. Se eu tenho pensamentos desequilibrados, eu vou estar aberto a espíritos que tenham pensamentos desequilibrados como os meus. Se eu tenho pensamentos mais equilibrados, eu vou estar aberto a espíritos que tenham pensamentos mais equilibrados como os meus. Então, influência espiritual é sintonia.
E sintonia espiritual também é IDR, intensidade, duração e repetição. Quando a gente tem um pensamento desequilibrado e a gente, sem perceber, porque na maioria das vezes a gente não percebe, a gente está sendo alvo de influência de espíritos sofredores, o que é que eles fazem? Eles percebem dentro de nós as emoções desequilibrantes que nós temos. O camarada que gosta, por exemplo, de beber, a espiritualidade sofredora sabe daquele problema dele, sabe daquele vício. A espiritualidade sofredora sabe que pode influenciá-lo para fazer aquilo. E o que é que ela faz? Influencia para fazer aquilo. E quanto mais ela influencia, mais a pessoa cede à bebida. E quanto mais a pessoa cede à bebida, mais o IDR aumenta. Porque ele vai simplesmente acumulando influência sobre influência e vai crescendo, ficando cada vez maior aquela repetição negativa. Ele vai simplesmente empilhando. É por isso que é tão difícil, gente, nós, pessoas normais, comedores de feijão com arroz, que somos ainda, eliminarmos um vício, um erro, uma atitude negativa. Mas não é impossível. Quando a gente descobre o caminho de implementar IDRs positivas, a gente só precisa trabalhar nesse processo. Agora, é fácil, a gente passa uma vida toda recebendo IDRs negativas. É fácil eu deixar de sintonizar com as negativas e só passar a sintonizar com as positivas? É fácil? É não. É muito difícil. É por isso que Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que para mudar um hábito é necessário esforço e sacrifício. Só se muda um hábito através de esforço e sacrifício. Eu gosto muito dos Alcoólicos Anônimos. Eu acho o estilo de trabalho deles um negócio arretado. Por quê? Porque, primeiro, eles reúnem aquelas pessoas para comentarem suas histórias, para darem seus testemunhos. E ali acolhe aquelas pessoas que acham que o problema é só delas. As pessoas observam ali e dizem: rapaz, tem mais gente que é viciado, não sou só eu. Eu pensei que eu era o pior cara do mundo, mas tem mais gente que tem o mesmo problema, então eu não sou o pior do mundo, a gente está aqui num grupo. E o que é que acontece? Da mesma forma que as pessoas vão comentar os erros que cometeram, os deslizes, as quedas, eles também comentam que estão há tantos anos, há tantos dias, há tantos meses, há tantos anos sóbrios, limpos. E isso faz o quê? Faz com que aquela pessoa observe e diga assim: poxa vida, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu se esforçando, então eu vou me esforçar também para poder conseguir. E vai trabalhando esse processo. Reuniões como essa, que são destinadas aos dependentes químicos, quando você percebe que tem gente, mais pessoas que também fazem besteira, que também erram, que também cedem às ideias negativas, mas você percebe que aquelas pessoas conseguiram vencer, você se anima, porque você se fortalece com esse processo. Você crê que você pode fazer, e aí nesse processo você vai aumentando, aliando a sua força de vontade às forças externas. Porque nesse processo de aliar as forças externas está o segredo, entre aspas, o que faz a diferença de casas e reuniões como essas. Nós percebemos que não estamos sozinhos e que recebemos orientação. Alguém pode até pensar assim: ah não, João, mas se eu passar um ano fora do centro, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Sim, certamente vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas será que vai continuar com os mesmos valores? Será que vai continuar com os mesmos comportamentos? Será que João, se passar um ano fora do centro, fora do trabalho, fora das palestras, fora dos estudos, será que João vai continuar daqui a um ano o mesmo João que ele é hoje? Eu acredito que não. Acredito que não. Por quê? Porque nós temos muitas influências externas e nem sempre as nossas influências internas são fortes o suficiente para vencê-las. Nem sempre nós, de nós mesmos, podemos vencer as IDRs negativas que nós encontraremos lá fora. Na maioria das vezes nós vamos ceder uma vez, ceder duas
E aí fica mais fácil ceder a terceira, ceder a quarta, ceder a quinta. E daqui a pouco a gente percebe que aquele homem velho que Paulo, o apóstolo, falava, aquele homem velho que é o homem que tem todas as concupiscências do pecado. Que nome feio, né? Paulo escrevia um negócio tão interessante, a tradução foi horrível. Concupiscências do pecado. Traduzindo em português, aquele cara que fazia tudo que não prestava, ele volta, porque ele está guardado. Porque o que é que acontece? A gente não perde o homem velho, gente. A gente não perde aquelas ideias negativas dentro de nós, a gente não perde. O que a gente vai eliminando lentamente é a carga emocional que ativa elas dentro da gente. Mas elas estão lá. Se a gente alimentá-las, elas voltam. Essa semana entrou em contato um rapaz comigo e eu achei muito interessante a colocação dele. Ele disse: olha, eu queria saber se pela hipnose eu posso esquecer todos os erros da minha vida e voltar como se fosse o ano de 2007, onde eu nunca tinha errado. Eu disse: filho, esquecer não. Esquecer só Jesus, ou então uma porrada na cabeça que você fica com amnésia, né? Mas o que a hipnoterapia pode fazer é tirar a carga negativa desses processos e te libertar delas, te fazer deixar de sofrer por esse processo. E aí você simplesmente, por deixar de sofrer, você vai simplesmente eliminar e não vai se lembrar. Sabe por quê, gente? Quando a gente deixa de sofrer por uma coisa, a gente simplesmente esquece, ou releva, ou passa aquilo ali para frente, porque a gente não fica rememorando aquilo ali com frequência. Quando a gente está com raiva de alguém, cada um responda mentalmente. Quando a gente está com raiva de alguém por qualquer processo, a gente esquece aquilo ali, ou a gente fica vivendo aquela raiva, remoendo o tempo todo aquela raiva? Fica remoendo, não fica? Quando a gente vai remoendo aquela raiva ela vai diminuindo ou vai aumentando dentro da gente? Vai aumentando, vai multiplicando, parece, né? Muitas vezes, quando você começa a remoer aquela raiva e a multiplicar aquela raiva, porque você está sentindo aquela raiva, você não pode deixar de sentir aquela raiva, você não pode se desapegar daquela raiva, porque ela é sua, você gosta dela, porque aquela raiva faz você se sentir gente, faz você se sentir vivo, faz você perceber que você foi enganado, e você gosta de pensar que você foi enganado. Gente, nós somos muito bobos. Nós somos muito bobos porque nós nos apegamos exatamente a esse tipo de sentimento. Nós nos apegamos a todo sentimento negativo, e quando nós nos apegamos, nós vamos aumentando esse sentimento dentro da gente. E quanto mais a gente aumenta, mais a gente se agarra a ele, como se a nossa vida dependesse disso. E aí o que é que acontece? Às vezes a gente encontra a pessoa com quem a gente está com raiva, eu estou usando o exemplo de raiva, e a gente vai e estoura com aquela pessoa, joga tudo para fora, grita, brava, às vezes ela vai até para as tapas. Aí a gente diz: lavei minha alma. Lavou nada, deixou mais suja ainda. Quanta coisa ruim você guardou dentro de você, quanta coisa ruim você criou ali dentro. E ainda tem gente que diz assim, né? Eu sou sincero. Não, é grosso. E além de ser grosso, é inconsequente, porque isso é inconsequência. Se a gente deixa o emocional surgir e ir à frente, normalmente a gente faz besteira, porque o emocional, ele não é consequente, ele não pensa. E aí o que é que acontece? Nós nos agarramos às coisas ruins, quando na verdade, se nós ocupássemos a mente com a terapia do trabalho, com a terapia da prática, com a terapia até do perdão, eu vou falar sobre perdão daqui a pouco, mas se nós ocupássemos a mente nesse processo, nós não teríamos espaço para nos apegar às coisas ruins. Tem pessoas que eu acho muito legal. Uma amiga nossa, lá de Bezerros, ela passou por um processo recentemente muito complicado, de uma pessoa que fez e ainda está fazendo de tudo para prejudicá-la. E ela passou uns 3, 4 dias, uma semana talvez assim, com muita raiva, querendo dar o troco de alguma forma. A verdade é essa. Até que teve uma hora que alguém tocou na cabeça dela, no coração dela, Jesus tocou no coração dela, e ela simplesmente percebeu que aquela pessoa que estava fazendo aquilo era uma pessoa doente. Era uma pessoa desequilibrada, uma pessoa desarmonizada, e que se ela entrasse na mesma vibração daquela pessoa, ela ia se prejudicar. E aí daqui a pouco, ela trabalhando ela mesma, ela percebeu que não tinha mais raiva daquela pessoa, ao contrário, já estava orando por aquela pessoa. Vê que coisa mais positiva que essa criatura identificou dentro dela e conseguiu trabalhar. Ela fez o que Jesus diz, ora por aquele que te persegue e te calunia. Faz o bem àquele que te persegue, faz o bem àquele que te machuca, àquele que te maltrata. Jesus pede para a gente trabalhar isso.
é para que a gente não fique agarrado nesses sentimentos negativos e isso não vá fazendo IDRs negativas dentro da gente. Porque quem aumenta os nossos sentimentos negativos não são as pessoas de fora, somos nós. Quer ver uma coisa? Você está andando no ônibus ou na rua, aí alguém pisa no teu pé, querendo ou sem querer. A sua primeira reação é querer dar um tapa, né? Você já quer empurrar, já quer pisar também, quer fazer... Por quê? Porque tá ali, você se sentiu ofendido. Mas às vezes o cara fez sem querer. E quem se sentiu ofendido foi você. E dentro desse processo, quem está alimentando aquela coisa ruim é você. É você que cria, porque aquilo ali foi só um pisão de pé. Quem dá o valor somos nós. Por incrível que pareça, Márcia sabe disso. A pessoa às vezes esbarra em mim, pisa no meu pé, faz alguma coisa, eu peço desculpas. Mesmo eu não tendo feito nada. Por quê? Porque para mim é muito melhor me livrar daquele processo do que ficar pensando em besteira. Então a gente precisa aprender a se livrar dessas coisas negativas que a gente carrega dentro da gente. E existem duas situações que aqui na Casa Espírita nós vamos entender e aprender. E quanto mais nós pudermos aprender, para nós é melhor. São duas coisas muito importantes que a gente pode fazer para se transformar e renovar as nossas atitudes de dentro para fora. Renovar as nossas atitudes através de reuniões como essa, de trabalho, de esforço, mas renovar de uma forma que isso vá simplesmente fortalecer a nossa força de vontade, fortalecer aquilo que a gente tem dentro de nós e que nos mantém no caminho da transformação. A segunda coisa importante que nós podemos fazer é encontrar o nosso lugar no mundo e assumir o nosso lugar. Aí alguém pode até dizer, João, eu sei qual é o meu lugar no mundo. Eu sei, eu estou no meu lugar no mundo. Será que a gente sabe mesmo qual é o nosso lugar no mundo? Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que convive conosco e aquela pessoa, ela utiliza de uma série de artifícios para que a gente se dedique exclusivamente àquela pessoa. Um esposo, um pai, uma mãe, um filho, eles utilizam de uma série de artifícios para que a gente só se dedique àquela pessoa. E a gente passa a viver dedicado àquela pessoa. Só que muitas vezes a gente está vivendo tão dedicado àquela pessoa, a gente passa a viver a vida dela. A gente passa a viver a vida da pessoa e acha que isso está certo. E isso não está certo. Porque se eu estou vivendo a vida de outra pessoa, quem é que está vivendo a minha? Se eu estou dedicando toda a minha atenção àquela pessoa, o que é que eu estou dedicando a mim, por exemplo? Isso acontece muito, gente, entendam bem o que eu estou dizendo aqui, tá certo? Não depois liga assim, João mandou a gente maltratar todo mundo, ou então mandar todo mundo às favas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas, se você tem, por exemplo, isso acontece muito em relações, por exemplo, pais e filhos. Porque os pais, principalmente as mães, elas se dedicam tanto aos filhos que esquecem de viver a vida delas. Aí quando os filhos chegam na maioridade, o que é que acontece? O filho com 19, 20, 22, 24, hoje é mais tarde, mas na minha época era nessa faixa, os filhos saem de casa e vão viver a vida deles. E aí aquele pai ou aquela mãe que se dedicou a vida toda por amor, deixei de fazer as coisas para mim, deixei de viver a minha vida, deixei de aprender, deixei de me formar, deixei de tudo para fazer o melhor para você, seu ingrato, e você se esquece de mim. Ela quer que você viva a vida dela, ou ele quer que você viva a vida dele. E quando os filhos fazem isso, porque você é meu pai, você tem que me dar tudo, você tem que fazer aquilo, eu estou casado, tenho 40 anos, mas você tem a obrigação de me ajudar, você tem a obrigação de me sustentar, você tem que pagar plano de saúde para mim, você tem que pagar a minha feira, vou sair do emprego para você me sustentar. Quer que o pai viva a vida dele, ou a mãe. Isso está errado. Nós precisamos encontrar o nosso lugar no mundo e assumir esse lugar. Porque quando nós não assumimos, nós vamos ser adultos frustrados, repletos de neuroses. Nós seremos adultos repletos de neuroses. Eu vou atender amanhã uma senhora com fibromialgia. Todo mundo sabe o que é fibromialgia, né? Fibromialgia é aquelas dores
no corpo, como no corpo todo, principalmente nas terminações nervosas, e que dói o tempo todo, praticamente. E sabe o que é mais interessante sobre a fibromialgia? É que ela não sai em nenhum exame. Não tem nenhum exame que detecte. Não existe diagnóstico fisiológico para a fibromialgia. E aí o que é que acontece? A fibromialgia, eu vou ser bonzinho, é 95% mental. Para não dizer 100, tá? Ela é 95% mental. Eu sei que é 100, mas é porque tem gente que vai dizer que não é e tal, e vamos pelo menos para não chocar, né? Aí o que é que acontece? Sabe o que é que gera a fibromialgia, gente? O que é que gera dentro da pessoa a fibromialgia? Sentimento de arrependimento. Arrependimento ou por se dar demais, e aí não recebeu a recompensa que queria, e aí você se arrepende, só que você não pode falar. E aquele sentimento negativo, ele vai crescendo dentro de você, mas você não pode dizer, porque normalmente você se dá para quem? Para familiar. Você se dá para um filho, para um esposo, para uma esposa, você se dá para uma filha, e você não consegue dizer que, pô, eu estou arrependido de ter te ajudado, cara, porque tu lascaste minha vida e eu não consigo agora mais nada. E aí você cala aquilo ali, aquele sentimento explode dentro de você e estoura em dores. Dores são sintomas de arrependimentos. Ou então, arrependimento pelo que você não pôde fazer. Eu não pude ser feliz porque eu estava dedicando a minha vida a uma pessoa. E quando eu dediquei a minha vida a uma pessoa, eu esqueci de viver a minha vida. E aí eu esqueci de buscar um companheiro ou uma companheira. Eu esqueci de buscar um emprego que me satisfizesse, porque eu tinha que trabalhar em qualquer emprego que era para poder sustentar aquela pessoa. Eu esqueci de fazer as coisas que eu gostava na minha vida, de ter amigos. Eu não me dei tempo para buscar a minha felicidade, porque eu estava querendo fazer a felicidade do outro. E aí estoura esse arrependimento em você através da dor. E recebe o nome de fibromialgia. E aí o que é que acontece? Você bota remedinho, você bota dipirona, você bota anti-inflamatório, você bota o que for e não passa essa dor. Porque é uma dor psíquica, é uma dor mental, está lá no subconsciente. São as emoções negativas que a pessoa carrega. E aí o que é que acontece? Você precisa fazer o quê? Precisa fazer uma IDR positiva para essa pessoa. Ou então vai para uma terapia. Mas não passa com remedinho, não passa com nada não. É um processo que tem anos de... Eu vou dizer arrependimento para não dizer raiva, tá? Porque às vezes a pessoa que se arrepende está com raiva do que fez, ou com raiva da pessoa por quem fez, e não quer admitir que está com raiva, porque às vezes é um filho, uma filha, um marido, um esposo, é alguém da família. Aí você não pode admitir que você tem raiva da sua família, porque a gente foi criado para negar os nossos sentimentos. Mas a fibromialgia, a base é emocional. E aí o que é que acontece? Para que a gente elimine essa chaga emocional, a gente tem que fazer uma IDR positiva. A gente tem que trabalhar as emoções positivas e fazer essa pessoa entender e transformar a carga emocional negativa que ela carrega dentro dela. E na casa espírita a gente consegue fazer isso. Na casa espírita a gente consegue buscar, orientar, esclarecer. Lembra que logo no começo eu disse a vocês, eu quero a casa espírita que não faz nego pensar, não adianta existir, devia fechar. Porque para que a gente cresça, a gente tem que pensar, a gente tem que avaliar o que nós somos e encontrar o nosso lugar no mundo e assumir. Porque assumir o meu lugar no mundo também é o seguinte, não é eu ser egoísta a ponto de, por exemplo, tem um familiar meu precisando da minha ajuda e eu posso ajudar, eu dizer, não, eu tenho que pensar em mim, cara, tu te vira. Não, assumir o meu lugar no mundo é entender que eu posso ajudar na hora que eu devo ajudar, mas não viver para aquela pessoa. Não viver a vida dela, viver a minha, ajudando da forma que eu posso. Assumir o meu lugar no mundo também é entender que eu erro, que eu faço besteira, que eu escorrego, que eu faço coisas erradas. E quando eu faço essas coisas erradas, eu preciso assumir que eu errei. Porque se eu negar que eu errei, como é que eu vou me consertar? Se eu sou perfeito, eu não erro. Então assumir o meu lugar no mundo também é aceitar que eu erro. Identificar que eu erro e que quando eu erro, a culpa é minha. Porque a escolha foi minha. A culpa não é de ninguém. Esse rapaz que eu atendi hoje, que estava querendo esquecer a vida até 2007, ele conversando comigo, ele disse, não, porque a culpa foi da minha esposa. Ela começou um processo assim, 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 assado. Isso é fuga, isso é negação.
Isso aí ele está querendo espelhar o processo dele na esposa, que também tem os problemas dela. Ninguém é perfeito não, todo mundo tem problema. Eu tenho, minha esposa tem, Dora tem, Vaguinho tem, todo mundo tem problema. Mas eu não posso dizer que a culpa do que acontece comigo é de Márcia, porque a escolha foi minha. Márcia pode ter todos os defeitos do mundo, enquanto eu não me incomodar com aqueles defeitos, enquanto eu não me permitir incomodar com aqueles defeitos, para mim está tudo bem, está tudo maravilhoso. Agora, a partir do momento que eu digo, não estou aguentando mais, eu quero isso, eu quero aquilo outro, quem se incomodou, quem tomou a decisão fui eu. Então a responsabilidade é minha, assim como o mérito, se der certo, também é meu, não é de ninguém. Nem a culpa é de ninguém, nem o mérito é de ninguém. Assumir a nossa vida é isso, é encontrar o nosso lugar no mundo. E a primeira coisa, gente, que a gente precisa aprender para poder renovar as nossas atitudes, a segunda é encontrar o nosso lugar no mundo e assumir esse lugar no mundo. Mas a primeira coisa que a gente precisa aprender para encontrar, para renovar as nossas atitudes, é perdoar. Aprender a perdoar. Porque quem perdoa se liberta. Quem perdoa não está preso. Quem perdoa está livre para seguir em frente. Vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre o pensamento de raiva e a gente fica remoendo aquela raiva? Quando a gente está com qualquer sentimento negativo por outra pessoa e a gente fica remoendo essa pessoa, a gente está preso, gente, a gente está amarrado, emocionalmente amarrado, mentalmente amarrado, espiritualmente amarrado, porque emoção, mental e espírito é uma coisinha só, está tudo ali naquele processo. Quando eu estou preso àquela pessoa que me fez mal e eu não consigo deixar de pensar, eu não consigo deixar de sentir raiva, eu não consigo deixar de ter mágoa daquela pessoa, eu estou prejudicando a pessoa ou a mim? A mim, gente. Simplesmente a mim. Eu estou alimentando um monstrinho que tem dentro de mim, que daqui a pouco transforma numa depressão, numa fobia, numa ansiedade, numa angústia. E se não tratar, transforma num pânico. E se não tratar, transforma em tendência suicida. E quem alimentou fui eu. Porque sou eu que estou alimentando aqueles sentimentos negativos dentro de mim. Agora, a partir do momento que eu paro para avaliar, e casas como essa, casas lideradas e orientadas por Jesus e por Kardec, a gente tem todas as ferramentas para aprender a perdoar. Porque, gente, eu vou dizer um segredo para vocês, não espalha não, vocês aí no Facebook também não espalhem não. Perdoar não é esquecer. Nunca foi. Perdoar nunca foi esquecer. É feito disso, só esquece quem tem Alzheimer ou quem levou uma pancada na cabeça. E aí arrancou um pedacinho do cérebro e ali foi junto à memória. A pessoa esquece. Mas perdoar segundo Jesus Cristo, que está lá nos Evangelhos, perdoar segundo Jesus Cristo é compreender o nosso irmão, entender aquela pessoa e não desejar o mal de volta. O perdão de Jesus é um perdão comportamental, não é sentimental, que Jesus não era doido. Ele não podia dizer assim, João, você tem que gostar de quem você não gosta. Ele é doido, como é que eu vou gostar de quem eu não gosto? Eu não gosto. Ele nunca disse isso, ele nunca fez isso. Em momento algum, na passagem de Jesus aqui, ele fez isso. Agora, ele estimulava que aquele que te ofender, se ele quer tomar tua túnica, dá a capa também. Se ele quer te constranger a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Segue em frente. Se ele quer tomar o que é teu, dá e não fica com processo. Ora por aquele que te persegue, faz o bem àquele que te maltrata e te calunia. É tudo escolha isso. Jesus não manda hora nenhuma a gente gostar das pessoas. Jesus não manda hora nenhuma a gente gostar das pessoas que nos maltratam, mas ele orienta, sugere que nós não façamos o mesmo. E quando a gente não faz o mesmo, ao contrário, quando a gente faz o melhor, o diferencial, a gente está simplesmente se desprendendo mentalmente daquela carga energética negativa que aquela pessoa tem.
A gente está se desprendendo emocionalmente daquele processo doloroso que é um espinho cravado dentro do meu coração. E eu posso simplesmente escolher fazer isso. E aí a gente pode dizer, mas João, isso é difícil. Mas para se renovar, segundo Kardec, é necessário sacrifício e esforço. Sacrifício e esforço. Qual é o sacrifício, gente? O sacrifício é a gente não alimentar dentro da gente o bichinho que quer morder o outro. O sacrifício é a gente conseguir vencer as nossas limitações que ainda são tão grandes e não dar o troco àquela pessoa. Porque quando a pessoa faz um mal comigo, o meu instinto, que está aí nesse mapinha que eu dei para vocês lá embaixo, a mente inconsciente, o meu instinto ele pede que eu faça o mesmo. As minhas emoções, que são os cavalinhos descontrolados que Kardec falava das paixões, elas pedem que eu faça o mesmo. Mas a minha razão, ela me diz que eu não posso fazer o mesmo. Porque se eu fizer o mesmo, como é que eu vou ficar? A gente conversava ali fora antes de começar a palestra, e a gente falava que aquilo que a gente dá ao universo é o que o universo nos traz de volta. Dia 2 de janeiro de 2019, comecinho de ano, temos 364 oportunidades para renovar as nossas atitudes. 364 dias de recomeço pela frente. E a gente é que escolhe o que vai fazer cada dia desses. A gente é que escolhe como vai acordar a cada dia desses. A gente é que escolhe como vai dormir a cada dia desses. Então, se nós conseguirmos nos desprender emocionalmente, mentalmente, desses processos dolorosos que as pessoas insistem em nos dar e que nós insistimos em guardar para a gente, porque quem guarda é a gente poderia simplesmente deixar passar, não tinha problema, mas a gente gosta de guardar essas coisas. Então, se a gente conseguir se livrar desse processo, nós iremos simplesmente trabalhar isso de uma forma positiva. E o que é que a Casa Espírita traz para a gente, para nos fortalecer nessa situação? Os estudos. Porque cada momento em que nós estamos aqui, escutando alguém falar de coisas que passam nas nossas vidas, que a gente já passou por ela, que a gente já viu aquela situação, dividindo a experiência das pessoas com a gente, cada momento que a gente está refletindo sobre esse processo, nós estamos crescendo, nós estamos nos melhorando cada vez mais, estamos guardando dentro de nós IDRs positivas, melhorando e eliminando as IDRs negativas. Os trabalhos que a Casa Espírita dá, elas vão nos fortalecer cada vez mais para que a gente perceba que existem outras pessoas que sofrem sem ser somente eu. Existem outras pessoas, inclusive, que sofrem mais do que eu. Quem trabalhar aqui, por exemplo, na distribuição de cesta básica nas comunidades ou na distribuição de sopa, quem tiver a oportunidade de ir até os locais onde existe a pobreza, que precisa do nosso amparo, vai chegar lá e vai olhar assim e vai dizer: cara, eu reclamo sem ter do que reclamar. Eu reclamo sem justiça nenhuma, porque vai observar o como nós somos felizes, mas a gente só vê aquela parte ruinzinha. A gente tem um corpo todinho, mas a unha está encravada, a gente só pensa nela. A gente tem uma vida toda, mas porque alguém fez um problema comigo, eu só penso naquele problema. E aí eu deixo de pensar em outras coisas boas, deixo de dar meu tempo a outras coisas boas, deixo de fazer aquilo que vai fazer crescer. Quando nós nos envolvemos nesse processo do trabalho, a gente vê o quanto a gente é feliz. E a prece, gente. A prece é um negócio tão incrível, tão renovador de nós mesmos, tão renovador das nossas energias, quando é uma prece verdadeira, tá? Não é aquele negócio... Vocês vão me desculpar, mas é só uma brincadeira. O camarada fica debuiando o terço, olhando a novela e rezando o Pai Nosso. Adiantou de que aquilo ali? Caminhando, olhando as meninas que passam e rezando o Pai Nosso. Adianta de quê? Nada. Mas quando você coloca uma prece verdadeira do coração, uma prece com sentimento,
A prece ela é altamente renovadora. Por quê? Porque ela abre a nossa porta mental a influências superiores, a influências dos espíritos superiores, amigos, os espíritos equilibrados. Ao invés de a gente estar dando ouvidos aos espíritos sofredores, desequilibrados, a gente está dando aos equilibrados, aos espíritos que são evangelizados. A prece é um negócio tão importante, gente, que o próprio Jesus terminava de atender, terminava de fazer os milagres que ele fazia, se retirava para orar, para voltar em comunhão com o Pai, para se renovar. Nós podemos renovar todas as nossas atitudes, basta que nós desejemos. Nós temos 364 novas oportunidades durante esse ano que se inicia, que nós possamos utilizar de forma sábia a maioria delas. Todas é impossível, ninguém tem a pretensão de utilizar todas, mas a maioria, e aí fica legal, tá bom? Quero agradecer muito a vocês, obrigado. Bom, pessoal, mais uma brilhante palestra do João, fantástico, renovando atitudes. Hoje de tarde eu falei sobre a esperança do ano novo, então foi uma coisa colando com a outra, né? Muito interessante e até acrescentando, viu, João? A nossa terapia dentro da casa espírita é tão fantástica que não só foi vencer a depressão que eu venci o alcoolismo também aqui. Então são duas coisas, são duas tacadas ao mesmo tempo. E muita gente acha que isso é milagre. Não é milagre. É repetição de bons hábitos. Quando a gente repete boas coisas, a gente consegue superar tudo na vida da gente. Agora, não adianta procurar a casa espírita em busca de milagres. Aqui não tem milagre. Aqui tem muito trabalho e na repetição desses trabalhos, dioturnamente, você consegue criar novos hábitos e esses novos hábitos vai você realmente mudar a sua vida. É nisso que a gente confia dentro da casa espírita. E através de muito estudo, porque também não adianta nada vir todos os dias à casa espírita sem estudar, sem se instruir, sem entender o que está se fazendo aqui, também não adianta nada. Tá? Então, quer dizer, é o conhecimento, é a fé raciocinada que nos eleva e que te faz realmente mudar as ideias da vida, ok? Gente, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, vibrar positivamente. Sim, eu gostaria até de fazer um aviso, desculpa, eu ia me esquecendo de fazer o aviso. Nós teremos, a partir do dia 16, tá, gente, o nosso ESD, tá? O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Falando em estudo, né? Então nós teremos o nosso ESD começando no dia 16 de janeiro, às 7 horas da noite, também na quarta-feira, tá certo? Então o ESD vai começar. Quem quiser se inscrever no ESD, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp do 998146555. Você deixa lá teu nome, teu endereço e teu telefone já tá, e tua idade, tá certo? Então você vai deixar isso só para a gente colocar no cadastro direitinho e nós vamos te inscrever e você no dia 16 vem para cá para exatamente a gente mostrar primeiro a metodologia do ESD, tudo que vai acontecer, todas as informações que nós precisamos dar para que você faça todo o estudo. Também a outra informação que eu gostaria de dar é o seguinte: o ESD ele tem um livro, que é o livro da Federação Espírita Brasileira. A Federação tem um livrozinho, um livro grosso, e quem quiser fazer a encomenda desse livro para acompanhar é maravilhoso, tá? Pode ser sem um livro? Pode. Quem não tiver condições, a gente vai fazendo cópias das páginas, não tem problema nenhum. Mas quem puder adquirir o livro, é interessante, porque vai poder estudar em casa e não fica esperando as cópias chegarem, tá? Então, na realidade, é bem interessante adquirir o livro. Nós vamos dispor esses livros aqui na nossa livraria do Chico, tá certo? Então, quem quiser adquirir, é só separar. A Jéssica vai separar esses livros e vai encomendar esses livros ao pessoal, ok? Bom, então vamos agora à nossa prece. Vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, vibrar positivamente.
E vamos agradecer nesse exato momento a todos os espíritos que estiveram aqui nos orientando, nos dando o apoio necessário para que todas essas informações maravilhosas fossem realmente transmitidas da melhor forma possível. Agradecemos o amor de Jesus ao nos trazer essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, o Consolador prometido por Ele, e que realmente foi revelar, foi tirar o véu de todas essas verdades maravilhosas, principalmente da verdade que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós agimos e tudo aquilo que nós pensamos, porque pensamento gera a ação, gera o sentimento e gera a nossa vida futura. Nós dependemos exatamente daquilo que nós fazemos. Nós somos o realizador das nossas próprias vidas. Nós somos responsáveis. E assim, nós queremos encerrar a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos os espíritos que estiveram aqui hoje, encarnados e desencarnados, e também a todos aqueles que nos assistiram através da internet. Que assim seja.